Vamos lá. Boa noite, Iluminautas. Boa noite, Maria Cristina. E Boa agora noite, começamos a Norton. gravar. E aí você estava nos dizendo de forma muito interessante como é que foi o seu encontro com a astrologia, quando foi e as consequências disso, quais os passos subsequentes disso, né? Conta para Isso. nós aí de novo. Bom, então, eu vou repetir aqui o início. Eu tinha 24 anos em 1978. E ali me foi indicado fazer o mapa astrológico pela primeira vez. E eu fui para fazer com essa astróloga, que me foi indicada na época. Quando ela leu para mim o mapa, eu fiquei encantada mesmo. Eu fiquei muito, assim, comovida mesmo de ver que ali poderia conter tantas informações enfim, e essa conexão, né, do cosmos com a gente. Eu fiquei nisso. Daí eu decidi estudar astrologia. Eu falei, eu vou estudar isso, né? No final da leitura do mapa, eu falei para ela, eu vou estudar astrologia. E como eu estava dizendo, naquela época, eu nunca imaginei que a astrologia se tornaria uma profissão para mim. Eu trabalhava no mundo corporativo, trabalhei no mundo corporativo até 2002, mas eu iniciei uma trajetória dentro da astrologia, fiz a formação completa numa escola, né, fiz a formação clássica mesmo. Na época que eu comecei, não tinha software, não tinha nada disso, a gente aprendia a calcular na mão. Para você calcular um mapa era uma semana, porque tem que calcular planeta por planeta, etc. Então, é que nem tabuada, né? Eu sou da época que aprendeu tabuada. Hoje a gente não calcula mais nada, vem tudo pronto. Mas o mapa eu aprendi a calcular e depois que eu fiz a formação, mesmo trabalhando no mundo corporativo, eu continuei meus estudos. Então, eu fiz um curso de astrologia médica, que é focado na área de saúde, né, para ver essa parte. Eu fiz a astrologia esotérica dentro dos conhecimentos de Alice Bailey, o mestre tibetano, que é uma abordagem mais esotérica, mais focada na alma, não tanto na personalidade. Fiz também um estudo ligado aos arquétipos, né, que o Jung aborda. O Jung era astrólogo também, e ele aborda a astrologia toda sobre uma linguagem simbólica, arquetípica. Eu fiz esse estudo, e assim eu fui integrando várias abordagens, vários olhares, e aí criei isso que eu batizei de astrologia integrativa, justamente por isso, porque tem várias áreas de conhecimento, e também porque eu procuro olhar o ser assim como um ser integral mesmo, né? Não só a parte, vamos dizer assim, da personalidade. O mapa astrológico, esse mapa que a gente vê, é o retrato do que você está trazendo para essa vida, né? Qual é a sua proposta para essa vida? Na prática, eu fui entendendo que no mapa tem um resumo para quem acredita em vidas passadas e na existência como um todo maior, não só esta vida, e eu acredito nisso, né? Então, no mapa, esse mapa que a gente tem a partir do nascimento nesta vida. Só que ele traz um conjunto de informações que é a nossa ferramenta, é a nossa malinha, né? A malinha que a gente traz para essa existência. Voltou a escada, Norton. A escada. Alguém fez uma arte aí. Espera aí, eu vou clicar lá em cima, só um minuto. Em grade. Pronto. Alguém mudou. Então, assim, continuando, o mapa que a gente olha, aquele zodíaco e os planetas e tudo, é o que nós trazemos para essa vida. Só que, como
nós somos seres, né, de uma consciência multidimensional, por trás desse mapa tem muitas informações, né, que a gente vai aprendendo a ler, além dos estudos, com a prática. E a proposta, né, do meu trabalho hoje é justamente ajudar as pessoas a ter o autoconhecimento, porque eu acredito totalmente, eu acho que sem o autoconhecimento e sem a consciência de si, sem a consciência de quem nós somos e o que nós estamos trazendo, eu falo assim, o que a gente trouxe na nossa mala, né? Quais são as ferramentas que nós temos disponíveis para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, o objetivo é esse, que a partir desse autoconhecimento a gente possa adquirir uma maior consciência de si e poder fazer escolhas mais conscientes, mais alinhadas com o nosso propósito, né? Eu sempre digo assim, a antroposofia, eu gosto muito da antroposofia, eu estudo antroposofia atualmente, e a antroposofia trabalha a trimembração, como eles falam, que você tem que integrar o pensar, o sentir e o agir, né? Então, eu digo assim, para que a gente possa fazer um alinhamento de caminho, de vida, importante a gente ter consciência do nosso propósito. Existe o propósito de alma, que é o nosso propósito e o nosso objetivo, vamos dizer assim, espiritual, e existe o nosso propósito aqui no mundo, as metas da nossa vida, né? O que nós pretendemos para nós. Então, como que a gente alinha o nosso pensar, querer, sentir, agir com esse propósito? Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, a gente não percebe, mas vai se desviando. Você quer uma coisa, mas nas decisões, muitas vezes, você toma outros rumos, sem perceber. Isso todos nós fazemos de uma certa forma. Eu sempre digo assim que, falando um pouco dessa parte da astrologia, o signo solar, o Sol, né, ele mostra a nossa essência e nós viemos para expressar essa essência, para desenvolver essa essência e expressar quem nós somos no mundo. Só que a gente vive num mundo que não é muito aberto, né, para que nós sejamos quem nós somos. Normalmente o mundo quer que a gente seja quem ele quer que a gente seja. Então, eu sempre falo assim, o signo solar, ao mesmo tempo que ele traz características potenciais suas, traz também um grande desafio do vir a ser. Nós temos que nos tornar aquilo, porque o nosso sol, a nossa essência, é a nossa semente, é o nosso potencial criativo. Como que nós vamos nos apropriar disso e expandir isso e colocar isso no mundo para que a gente possa crescer, desenvolver e ser feliz, né? Ser feliz, porque se a gente não consegue ser quem veio ser, por isso o mundo está tão... As pessoas, todos nós, eu inclusive, né? Porque é um aprendizado no qual eu me incluo. O caminho é de todos nós. Mas por causa desse desencontro é que muitas coisas acontecem, né, na nossa vida. Muitos conflitos, muitas decisões equivocadas e etc. Então, eu entendo que o mapa astrológico pode ser, sim, uma grande ferramenta. Eu vou falando, gente, mas vocês, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta, fique à vontade, viu? Isso aqui é um bate-papo aberto, não tem problema nenhum. Vocês podem me interromper, é só sinalizar, não tem problema. Eu tenho uma pergunta chata. Se eu começar, eu não vou parar. Ó, Ai, Cíntia. esse negócio todo, né? Minha formação, auditor, etc e tal, não sei o quê, tem as maior dificuldade do que a média de vocês, né? Para lidar com conceitos assim mais abstratos, né? Aí tive que cair de boca em constelação para, né? Para dar o tranco, pegar no tranco, né? Mas o que tem a ver astros que giram lá em cima
com o Norton aqui embaixo. Da onde é que surgiu isso? É uma novidade, É. uma moda passageira? Ai, Né? Norton. O pessoal lambeu ácido na década de 60 e surgiu isso, né? Uhum. Conta um pouco para a gente. Norton, a astrologia, ela tem mais de 5.000 anos, né? Tanto que nós temos a astrologia chinesa, a astrologia indiana, que são milenares, e outras, sumeriana e outras. Só que antes do evento do Cristo na Terra, a cultura era lunar. Então, essas astrologias orientais, elas são baseadas nos ciclos lunares. Quando nós tivemos o evento do Cristo há 2.000 anos atrás, vamos arredondar essa conta, que entrou a energia solar no planeta, e quando veio a astrologia para o Ocidente, porque ele, vamos dizer assim, ele foi o iniciador, né? Se a gente pegar a cultura grega, romana, e nessa época que surgiu Jesus de Nazaré, que trouxe essa consciência crística para o planeta Terra, ali começou a astrologia solar, porque ele veio trazer a consciência solar. Bom, isso é uma coisa. Agora, só para te dizer que é muito antiga a astrologia, que não foi do LSD dos anos 60. Ótimo. Agora, existem alguns princípios, né, e eu vou colocar aqui algumas leis universais que dizem que existe uma lei que chama lei da ressonância, né, e existe uma lei hermética, né, Hermes Trismegisto, que diz que como é em cima é embaixo, e que aqui embaixo é reflexo de como é em cima. Então, na verdade, a astrologia, ela faz essa conexão dos astros entre eles mesmos, dos astros com o nosso planeta, porque nós estamos aqui, então a gente tem que olhar sob esse ponto de vista, né, o cosmos em relação ao planeta Terra. E, como é em cima e embaixo, pela lei da ressonância, nós reverberamos isso em nós. Nós somos um macrocosmos no micro. Não vou nem entrar na parte espiritual. O corpo humano é uma reverberação de de tudo que existe lá em cima, como ela é aqui. Tudo está conectado, porque tudo é energia. Nós somos feitos de átomos, não é isso? E os átomos estão presentes, né, em todo o universo, próton, elétron, enfim, etc. Então, isso também é sistêmico, viu? Se a gente quiser pegar o conceito do sistêmico e ampliar a nível... Então, se a gente quiser ampliar esse sistêmico, pessoal, social, planetário, nós podemos ampliar para o cosmos. O sistema solar é um sistema. Já fala, né? Sistema solar. As galáxias são formadas de vários sistemas solares. Os universos são formados de várias galáxias. E assim vai. Tudo está ligado. Tudo. Por vibração, por frequência, por reverberação energética. Então, quando nós nascemos, né, a nossa primeira respiração, quando nós respiramos, aquele momento simboliza a manifestação da vida do espírito neste corpo, nesta matéria. Nesse momento, a gente liga uma chavinha. Claro que existem estudos que vão falar da fase de concepção, de gestação, existem astrologias que estudam isso, existem vários caminhos, mas vamos partir do princípio que nasceu, respirou. Esse é o momento que inicia a nossa jornada, pelo menos nessa existência. E é o ascendente, é o ponto do ascendente, que ali começa o nosso mapa. Né? O mapa de cada um começa nesse momento da respiração, e por isso que é tão importante saber o horário correto, porque se você não sabe o horário correto,
não é possível fazer o mapa, porque não será você, né? É isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Existe uma outra coisa que fala que a astrologia é uma ciência empírica, porque ela foi acontecendo ao longo dos milênios e de tudo pela observação e relacionando o surgimento de planetas no céu, com estrelas fixas e tudo mais que acontece, com os fatos na Terra. Então, existem várias relações, observações feitas que permitiram essas conclusões, essas análises. E a gente que estuda isso parte desse princípio como sendo uma verdade, né? Uma vez... Deu para... Respondi? Respondeu. A minha provocação era mais no sentido de trazer aí ao debate mesmo, né? A dúvida básica de todo mundo que começa a olhar para astrologia, né? E quando a gente olha ao longo da história, a gente vê que fazia parte dos ritos, né, de várias sociedades, né, o uso de astrólogos, né? Então, nascia uma criança, estavam lá os astrólogos, um príncipe, alguma coisa, né? Fazendo mapa, fazendo as previsões, né? Os reis faziam seus mapas astrológicos para movimentos de batalhas, disso, daquilo, enfim. É um conhecimento muito antigo, né? Egito tinha, né, profundo impacto disso. Os caldeus. Oi? Os caldeus. Os caldeus. Isso. E eu, como tenho metade espanhol, né? No creio em brujas, pero que las hay, hay. Quando meu neto Pedro foi nascer, né? Há 18 anos atrás, né? Eu consultei uma astróloga, uma amiga, Andréia Modesto. Sim, que é excelente, né? Excelente. Nós conhecemos e gostamos muito. Ela é fantástica. E qual é a hora que está marcada? Era cesariana? Qual é a hora que está marcada aí e tal, não sei o quê? Não, está marcado para tal hora. 6 horas. Não. Pede para andar mais uns minutinhos, porque aí o ascendente será Libra. Ele é ariano, o ascendente Libra, né? E assim foi a missão que eu dei para o meu filho, Marcelo, que com seu 1,90 m, ficou na sala de parto lá. Opa, para aí, ó, devagar, vamos aí. E explicou para o médico, coisa tal. O médico achou curioso, mas assim procedeu, né? E realmente é uma criança abençoada, um menino abençoado aí, né? Moço já, né? Norton, eu quero falar sobre isso. Na verdade, a criança nasce na hora que ela tem que nascer, né? Eu coloquei lá na minha gravação, eu falei isso, que às vezes os pais marcam o horário, mas a decisão não é dos pais nem do médico. Mesmo que haja essa intenção, a criança nasce naquele momento que ela tem que nascer, porque o céu está numa configuração que tem a ver com a experiência que aquele ser tem que passar, que tem que viver aqui na sua vida, na sua jornada, né? Então, não, Cíntia, sempre é tempo. Então, assim, é na hora que tem que ser, na hora que tem que ser. Muito eu tenho obrigado, certeza Maria. disso. Muito obrigado, Cris. Você acabou de me aliviar um profundo sentimento de culpa de ter trapaceado com o cosmos. Não, eu acho que você atendeu ao cosmos. Eu acho que a Andrea foi mensageira do cosmos para o seu neto, porque é assim que é. Não tem... não é de... Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é um exercício de vida que não acaba muito, não acaba nunca. Nós fomos ensinados a olhar a vida, o mundo, de baixo para cima, né? Então, a gente parte do nosso mundo concreto para o mundo espiritual. Só que
a causa está no mundo espiritual, não está no mundo físico. Nós temos o mundo causal e as causas não estão aqui. Aqui são as manifestações, são os sintomas. Né? O nosso mundo, essa terceira dimensão, ela é feita de sintomas. A causa está em outro lugar. Né? Então, a gente, assim, é uma coisa que eu estou aprendendo até hoje, não sei se eu vou dar conta de aprender tudo até o final da minha vida, mas esse exercício de olhar de cima para baixo, né? E não só de baixo para cima. Isso é um grande exercício que muda completamente a nossa perspectiva de vida, né? Mas é assim, é um super desafio para nós, mas é verdade, assim, eu pelo menos tenho procurado fazer isso, essa inversão de polos, né, de olhar de cima para baixo. A gente passa a ter um outro entendimento. Você trouxe uma mensagem cabalística, né? A árvore da vida, Sefirot, né? Você também já estudou esta linha de conhecimentos? Eu nunca me aprofundei na Cabala. Não me aprofundei porque a Cabala é um universo. É um universo. Eu não fui para esse estudo. Não porque eu não tivesse vontade, mas eu não daria conta de estudar, acho que é estudar astrologia como eu estudei, como eu mergulhei na astrologia, e a Cabala provavelmente até complementaria alguma coisa, mas é um outro universo. Mas eu posso dizer uma coisa para você que a Cabala me ensinou, assim, essa questão mais conceitual, que a gente precisa ter raízes firmes e profundas, porque só a partir das raízes firmes e profundas que nós vamos subir na árvore da vida e vamos poder evoluir. Se você não tem raiz firme, a árvore, a Mayumi quer falar, se a gente não tem uma raiz forte, o tronco não se fortalece, não dá frutos e não dá flores. Então, isso permeia com conhecimento sistêmico também. No fundo, a verdade é uma só, né? Que é expressa de diversas formas, diversas metodologias, né? Diversos métodos, né? Podemos chamar. Mas eles se entrecruzam todos lá atrás, né? Todos se encontram, porque a origem é uma só. Sim. A origem é uma só. E ela acaba descendo, né, de acordo com a época, com as culturas, com as visões e com as áreas de conhecimento. Né? Então, cada um de nós segue por aquele caminho que tem afinidade. Quando você se afina com aquela linguagem, então você segue naquele caminho. Mas todos nós vamos chegar, se Deus quiser, no mesmo lugar, assim eu espero. Eu queria abrir para a Mayumi, que ela quer perguntar alguma coisa. Pode abrir o seu microfone? Olha, Cris, é por sua conta e risco, viu? Porque a Mayumi, quando pergunta... Você é exagerado, Norton. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Mayumi. Bem-vinda. Obrigada, Maria Cristina. Eu acabei de assistir, na verdade, aquela gravação do dia 23, né? Trouxe muito, muito riquíssimo. E eu fiquei com uma dúvida, Maria Cristina. No tríade, né, que você fala, a gente carrega o signo solar, que é a nossa essência. Eu anotei tudo aqui, né? Achei muito bom essa didática, né? Temos o signo lunar e o ascendente, né? E no ascendente você coloca que é como nos expressamos. Se eu estiver incorreta, pode me corrigindo para ver se até entendi perfeitamente. Seria a nossa personalidade, é isso, né, Maria Cristina? A persona. Aí que tá, né? Aí eu escutei agora há pouco você falando que o horário de nascimento, a importância do horário correto de nascimento. Na minha certidão de nascimento, fui lá correndo, não hoje, já faz muito tempo atrás, muitos anos atrás, tá lá marcado 8h30 da manhã.
E eu lembro que eu conversando com a minha mãe despretensiosa, poxa, então quer dizer que eu nasci às 8h30? 8h30, filho? Que 8h30? Você não nasceu 8h30. Você nasceu foi no começo da manhã. Começo da manhã, mas na certidão tá marcado 8h30. Eu falei, não, teu pai que foi lá, deve ter chutado lá, né? Sabe que foi de manhã, mas não tem ideia. Mas foi no amanhecer. Aí que tá agora, né? Então, sim, fui procurar pesquisar na internet, cálculo, e aí 6 horas da manhã dá uma coisa, já 8 da manhã dá outra coisa, 7 da manhã outra. Então, assim, fiquei complicado. O que a gente pode considerar quando a gente sabe que, por exemplo, nasceu-se de manhã, mas não é às 8h30 da manhã que está na certidão, sabe, Cristina? Uhum. Eu chuto? Não é chutar, mas Não, pode ser 7. Não. Deixa eu falar uma coisa para vocês que acho que vocês vão rir. Não é o caso aí, mas às vezes na certidão está 8h30 e a mãe fala, não foi às 8h30, foi às 7. No caso, a sua mãe não falou o horário, mas às vezes a mãe fala, foi às 7. Nós sempre brincamos que é melhor confiar na mãe do que na certidão, porque a mãe vai saber, né? Então a gente brinca que sempre a chance da mãe acertar é maior do que aquilo que foi registrado. Bom, existem técnicas para se chegar ao horário correto do nascimento. Existem técnicas pela astrologia, existem técnicas pela radiestesia, que é o uso do pêndulo. Eu uso o pêndulo para fazer ajuste de horário, porque eu acho mais rápido e mais rápido do que fazer porque para fazer pela astrologia, você tem que fazer uma entrevista com a pessoa, então nós vamos descobrir alguns fatos da sua vida, por exemplo, quando você se formou, que data era, se você se casou, que data era, sua primeira viagem para o exterior, se você se divorciou, que data era, se você teve filhos, qual foi a data do seu primeiro filho. Então, a partir dessas datas, pode-se chegar ao horário do nascimento da pessoa. Isso se faz. Eu não faço, é demorado, é trabalhoso, eu não tenho esse tempo. Então, eu uso o pêndulo. E sempre vou, na hora do atendimento, vou checar com o cliente, porque muda completamente. Se você tem um ascendente em Leão ou um ascendente em Virgem, que é o signo seguinte, é completamente diferente como você atua no mundo se é Leão ou como você atuaria no mundo se fosse Virgem, ou Libra, ou qualquer um. Então, pelo mapa, pela própria proposta do mapa, e mais esta conversa, e mais o pêndulo, a gente consegue fazer. Não dá para chutar, porque não será o risco de você fazer um mapa errado, e se você fizer um mapa errado, não será você. Então, não adianta fazer, tem que ter horário. Uhum. No caso, a minha mãe me deu uma dica, né? Ou, se não é 8 nem 8h30, mas ela falou que, na verdade, ela já começou contando que ela entrou já 24 horas antes no hospital, um dia antes, que eu dei muito trabalho para nascer, né? E ela ficou fazendo força e praticamente ela levou 12 horas para nascer, é isso, né? Porque ela entrou né, à tarde antes e eu só fui nascer. Eu acho que se é pelo nascer do sol, deve ser 6 horas da manhã, no máximo 7 horas, né? Mas eu já vi que... Quer dizer, seria um desses dois horários para fazer porque eu vi que se for 5 da manhã ou 6 da manhã, caiu Áries para mim. E se for 7 da manhã, caiu em Touro, né? Então, eu teria que fazer uma análise mais... Tem que fazer, porque às vezes é 7 e 12 minutos, entendeu? Não é redondo. Tá. Pode ser redondo. Alguém pode nascer às 7 da manhã, mas pode ser 7 horas e 12 minutos, 7 horas e 25 minutos, e tudo pode fazer diferença, tá? Aqui tem 2 métodos, né?
que a Cris explicou, é um método da astrologia Michael Jackson, que pega os eventos da vida, vai andando para trás, né? Aquela Moonwalker, né? Que é mais complexo. E a Cris, ela utiliza o método da radiônica, né? Radiestesia. Radiestesia, pêndulos, etc. e tal. O que é isso, Cris? O que é isso o quê? O pêndulo? Radiestesia, pêndulo, tal, não sei o quê. O povo já está esperando que você vai pegar a sua vassoura e vai sair voando, hein? A vassoura está atrás da porta agora. Tá certo. Ai, meu Deus. A radiestesia é uma técnica que mede energia. Ela mede energia. Eu falei, você me perdoa que eu te corrigi, porque a radiônica, a radiestesia, ela levanta a qualidade da energia. E a radiônica, ela exerce a cura. A Lucília pode falar disso um dia, hein, Lucília? Eu vou te botar no fogo, tá? Olha lá, a Lucília, tá vendo? Ela fez curso de radiestesia e ela usa o pêndulo. Mas não aprendi tanto assim, não. Pera um pouco. Não, eu também Eu não uso me para considero. mim. Então, eu falo assim, eu estou brincando porque eu sei que você fez, mas eu não me considero radiestesista, também não, porque a radiestesia, ela implica, né, numa série de técnicas, e eu foco o uso do pêndulo nesse ajuste de horário para a astrologia, ou eventualmente para checar algum tipo de energia que possa estar no ambiente. O pêndulo, assim, a gente faz perguntas, né? E ele vai responder conforme a vibração que ele capta ali no momento. Aí tem toda uma técnica para fazer isso, eu não vou entrar nesse detalhe porque não é o foco da nossa conversa hoje. Mas é isso, né? E a radiônica vai corrigir as energias para que elas sejam harmonizadas e as curas sejam feitas. Tá? Mas é um método que se pode usar. Obrigada. Você já usou, Maurício? Eu já usei. Imagina. Eu tenho meu pêndulo. Ah, que bom. Tá? Olha, ele também tem a vassoura atrás da porta, Norton. Aqui eu acho que todo mundo tem uma vassourinha atrás da porta. Eu acredito que sim. Todo mundo aqui tem, acho que tem. Já que entramos no... Mas... Aí, ó, tá vendo? Ó. Olha lá, tá vendo? Esse aí tem a vassourona, olha lá. Se vocês me permitirem, a Cíntia quer fazer uma pergunta? Faça, Cíntia. A sua pergunta. Você quer falar e depois eu perguntar para não atrapalhar? Pode perguntar. Na verdade, eu estou até ansiosa aqui para poder perguntar, porque para mim... Espera só um minuto, Cíntia, só um minutinho. Cíntia, o Norton, assim, naquele quadradinho lá da direita, onde você estava aqui aparecendo para falar comigo, a Cíntia está ali e está na tela dela também, tá certo? Bom, pode fazer, Cíntia, desculpe. Então, eu não sei se eu pergunto agora ou se você vai falar depois. Mas no meu mapa, até comentei com o Norton, que é assim, para mim esse mundo é novo, né? Então estou começando a aprender agora. E ele ficou tudo de um lado só. Deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver. Dá para ver, sim. A moça que fez, ela me deu uma explicação assim muito rápida. E eu queria saber se existe alguma coisa que sei lá, se tem alguma coisa a ver isso. Está tudo de um lado só quase e quase nada do outro. Bom, então assim, tudo tem a ver. Tudo o que aparece no mapa tudo pro tem lado a ver. Direito, do lado que eu nasci, praticamente. Do lado, não, então, do lado do ascendente ou do outro lado? Do lado do ascendente, se eu não estou mentindo aqui. Tá ruim o seu áudio, Cíntia? Tá ruim, tá picando,
Vê se melhorou, gente. É que eu tô de Melhorou. fone. Eu tô de fone, eu não sei mexer com isso aqui. Ficou tudo do lado do meu ascendente, praticamente. Só foi uma vez lá para o outro lado. Tá. Mas a Bom, não importa. Tá, tudo bem. Que fica, eu como leiga falando, de aquário, até começando no meio lá do 9 da casa. Cíntia. Se eu tô falando Cíntia. Não está falando besteira, mas deixa eu te interromper para poder responder a sua pergunta. Tá? Eu vou explicar, independente, para vocês entenderem isso daí. Então, a primeira coisa, tudo que aparece num mapa tem a ver, tudo. Bom, o mapa, você pode imaginar que você pode fazer uma cruz, ok? Você pode fazer uma cruz. Quando você faz essa cruz, consequentemente, você vai ter 4 quadrantes, certo? 2 quadrantes de um lado, 2 quadrantes do outro. Cada quadrante tem um significado. Quando a pessoa tem um maior número de planetas dentro de um quadrante, porque aquele quadrante ele está potencializado na experiência daquela pessoa. Às vezes a pessoa tem um mapa que é muito distribuído, mas às vezes acontece, como aconteceu no caso da Cíntia, de ter uma concentração de planetas, ou num quadrante, ou em 2 quadrantes. Então, para vocês assim se aquietarem, aonde não tem nada, não tem nada, não quer dizer que aquilo não existe. O que importa é aonde tem, porque aonde tem mostra o que está potencializado no seu aprendizado. Tá? Então, assim, só para vocês entenderem, a partir do ascendente, né, no sentido anti-horário, quer dizer, partindo do ascendente, o primeiro quadrante, da casa 1 até a casa 3, é o quadrante do autodesenvolvimento. Quem tem muitos planetas ali vem com essa oportunidade de um autodesenvolvimento, de resgatar a partir das suas primeiras experiências de infância e de, sei lá, até os seus 7 anos, vamos dizer, resgatar aí esse conjunto de experiências para entender o seu processo de desenvolvimento, porque dizem os conhecedores, tanto da psicologia quanto da antroposofia e outros estudos, que a personalidade se forma até os 7 anos. Então, esse período é o autodesenvolvimento. O segundo quadrante, que começa na casa 4 e vai até o início da casa 7, é o quadrante da autoexpressão. Pessoas que têm muitos planetas nesse quadrante da autoexpressão vão precisar trabalhar, ter mais foco nesse aspecto da vida, de se autoexpressar, né? Isso pode acontecer de várias maneiras, mas tem que exercer a autoexpressão. O terceiro quadrante, que é da casa 7 até a casa 10, a gente diz que é o quadrante da autoexpansão. Então, é a parte, vamos chamar assim, da socialização, né? Que começa na casa 7, a partir dos relacionamentos, até a casa 10. Esse quadrante é a autoexpansão, que é onde a gente cresce a partir das relações. A gente sai do nosso euzinho, né? Pequenininho, nosso umbigo, e inicia a socialização a partir da casa 7. E o último quadrante, que é da casa 10 até o ascendente de novo, é a autotranscendência, que a gente diz, é o transpessoal, né? Aquela última etapa, onde a pessoa normalmente tem funções mais coletivas, porque vai pegar os 3 últimos signos, né, da roda. Então, são funções mais coletivas. Aí você vai falar, então eu tenho uma função coletiva, e minha vida pessoal? Você vai ter sua vida pessoal, não tem nada a ver, mas você veio para servir ao coletivo. E isso eu já vi
350 mapas assim, né? As pessoas que têm mais planetas nesse último quadrante, de alguma forma, ou por carreira, ou por serviço, ou por, sei lá, por N razões, acabam tendo atividades mais voltadas para o coletivo. Então, esse é o resumo. Espero ter te respondido. Cíntia, ok? Vou ver se eu ando mais até o final. Tá bom. Bom, realmente é bastante informação. Eu queria, aquela hora, eu gostaria de responder a Patrícia. Ela fez uma pergunta, ela não pôde estar com a gente hoje, mas ela mandou uma pergunta, ela gravou no grupo uma pergunta, então, se vocês permitirem, eu vou responder, porque isso pode ajudar vocês também. Ela não entendeu muito bem a questão das casas e a questão do sol, etc. Na minha gravação, né, naquela palestra gravada, a minha preocupação, eu foquei mais nas casas, para que vocês pudessem entender a sequência das casas e o que cada casa propõe em termos de aprendizado, de experiência, né, na nossa formação, na nossa trajetória. Na astrologia, vamos lá, os planetas que estão dentro da roda, os planetas, eles dizem o que acontece, eles estão ligados à ação. A roda, que é o zodíaco, está ligado aos signos, né? Como que aquele planeta se expressa? Então, um Marte no signo de Áries, ele tem um tipo de expressão diferente de um Marte no signo de Câncer. Então, porque o significado do planeta é o mesmo, mas como ele se expressa depende do signo em que ele se encontra. Nós temos aqueles números romanos fora do mapa, da roda, que são as casas, que tem 12 signos e 12 casas. Os signos são ligados ao céu e as casas são ligadas à terra. Cada casa corresponde a uma área da vida, é um assunto. Cada casa é um assunto. Bom, como é que funciona isso? As casas, elas têm, por analogia, o mesmo significado dos signos que ela representa. Ou seja, a casa 1, ela tem o significado do primeiro signo, que é Áries. A casa 2 tem o mesmo significado do segundo signo, que é Touro, e assim por diante. Então, as casas são fixas. Casa 1 é sempre casa 1, casa 2 é sempre casa 2, e os assuntos são fixos. O signo que você vai ter ali depende do signo do seu ascendente, porque é no signo do seu ascendente que começa o mapa. Então, se você tem um ascendente em Libra, e o ascendente abre a casa 1, a sua segunda casa normalmente será Escorpião, e a terceira casa será Sagitário, e assim por diante. Então, assim, vamos supor, o seu ascendente é Libra, você tem a casa 1 abrindo em Libra, e essa casa corresponde ao significado do signo de Áries. Então, assim, vai dizer assim, como que você inicia as coisas? Porque Áries é aquele que inicia, é o desbravador. É o que dá. Então, como você inicia? Você inicia como Libra. Essa é a interpretação. Você inicia as coisas, você se relaciona com o mundo e você percebe o mundo sob os olhos, e o mundo te percebe como Libra, porque o Sol e a Lua são luminares internos. Então, ali, o ascendente, ele que te põe em contato com o mundo, que foi aquele momento da primeira respiração. Então, ela me perguntou, eu tenho Sol em Áries na casa 8, por exemplo, né? Não sei se é o caso dela, mas ela citou esse exemplo. E aí ela não entendeu direito. Eu falei, aí eu quero responder. Se ela tem o Sol em Áries, na casa 8, não importa onde está o Sol de vocês, porque o signo que vocês tiverem o Sol e na casa
em que ele esteja no seu mapa é a história de cada um, né? Mas ela confundiu, porque o Áries estava na casa 8 e não estava na casa 1. Então, isso que eu queria esclarecer. A casa 1 tem o significado de Áries. Se ela tem um Sol em Áries na casa 8, ela vai expressar esse Sol ariano na casa 8, que é de Escorpião. Então, ela vai ter a experiência ariana, ela vai colocar esse foco solar dela na casa 8. Então, provavelmente, vai passar por muitos processos de transformação, que é o significado da casa 8. E assim é para todos nós, quer dizer, aonde está o seu Sol, está a sua luz, o seu brilho, e lá você vai estar passando pela experiência de manifestar quem você é naquela casa, no assunto daquela casa. Então, quem tem um Sol de casa 7, por exemplo, a relacionamento para essa pessoa é muito importante. Casa 7 é a casa dos relacionamentos, casa de Libra. Né? O signo que ela vai ter ali só vai mostrar como ela vai viver isso. Se ela tem um Sol na casa 5, é uma pessoa que tem um potencial criativo muito grande. A casa 5 representa Leão, representa a criatividade. Então, um Sol de casa 5, ela tem um Sol de casa 10, que é a casa de Capricórnio. O signo que ela tiver ali vai mostrar como ela manifesta esse Sol. Mas um Sol de casa 10, que é a casa de Capricórnio, a pessoa vai ter uma preocupação e um foco muito grande na sua realização no mundo, a sua carreira, a sua imagem pública, a sua competência. Um Sol de casa 10 preza muito pela competência, porque ela está na casa de Capricórnio. Então, dá para entender mais ou menos? Quem tem um Sol de casa 1 vai ser um grande desbravador, como é um ariano, só que ele manifesta aquilo de acordo com o signo que ele tem ali. Um Sol de casa 1 em Gêmeos, uma pessoa que para essa pessoa vai ser muito importante aprender, ter informações, conversar, trocar experiências, informações, que é o que Gêmeos faz. E ele vai dar essa ênfase na forma como ele atua. A casa 1 é essa casa do eu, que começa no ascendente. Deu para entender? Eu estou perguntando porque ficou claro para vocês o que eu expliquei? Alguém pode me dizer se ficou claro? Faz assim, ó, obrigada. Ok, Sandra, obrigada, ok. E então é isso, a Patrícia vai ouvir, depois espero ter respondido, se não, qualquer dúvida que vocês tenham além disso, também podem falar comigo no privado depois, não tem problema nenhum. Eu estou um pouco preocupada com o tempo, Norton, são 19h25. Tranquilo, eu quero fazer Cíntia, às ordens. Mais uma provocação. Ok, eu posso ficar até às 10 da noite, viu, mas acho que vocês não podem. Estou brincando. Não posso não, eu tenho aula às 8 horas. Fala, Norton. Vou soltar o gato aqui, só um minuto, que o gato da minha filha estava em recesso dentro do armário, quase me deu um infarto agora, que de repente as portas do armário se abrem do nada, como se fosse um poltergeist, não é? E era um puto gato, né, em vez de um poltergeist. Eu acho que o seu gato tem uma vassoura também. Pois é, você vê, ele estava ouvindo a palestra de astrologia. Mas até agora nós conversamos, né, sobre o que acontece com a pessoa, e agora eu vou botar um pouquinho de pimenta nesse vatapá, né, para ver se é possível, né, olhar através da astrologia para relacionamentos. Eu acho que as meninas não estão muito interessadas nisso, tal, mas, né, quem sabe isso dê um frisson aí nessas
É possível o cruzamento de mapas, Cristina? Isso funciona? Sim, é possível. Funciona. Existe um mapa que se chama sinastria, que é o mapa do relacionamento. Então, por exemplo, pega o seu mapa, eu levanto o seu mapa, o mapa da sua esposa e faço o cruzamento desses dois mapas. Não é o mapa composto. O mapa composto é uma coisa, mas existe um outro mapa que é o mapa do relacionamento. Esse mapa do relacionamento se chama sinastria. E aí se faz a leitura deste mapa do relacionamento como se fosse uma terceira pessoa. E neste mapa você pode identificar, vamos dizer, os pontos fortes e os pontos fracos da relação. O que já é bom, facilitador, e quais são os desafios, quais são os pontos do relacionamento que precisam e podem ser melhorados, né? Então, às vezes, lá, o casal pode ter dificuldade na comunicação, ele pode ter dificuldade na questão de acolhimento, de troca, sexualidade, enfim, todos os assuntos, tudo é possível. É possível. Eu vou dizer para vocês, é o mapa mais difícil de se fazer, porque eu normalmente, quando eu faço uma leitura de sinastria, eu quero o casal, né? Porque diz respeito aos dois. Eu acho justo que o casal esteja, né? Porque eu não faço o mapa de uma pessoa para outra, não faço de jeito nenhum. Mas posso até fazer uma sinastria para um parceiro, se for para orientar aquele parceiro, como é que ele pode melhorar o relacionamento dele com a outra pessoa, nesse sentido. Mas jamais ler o mapa de outra pessoa ou do parceiro para ela, jamais. Não faria isso nunca. Mas existe, pronto, existe esse mapa do relacionamento. Se a moça está iniciando um relacionamento com o rapaz. Cristina, me ajuda aqui. Deixa eu ver como que é qual é a trilha desse caminho aqui. Invisto, não invisto, coisa e tal. Ou não? Olha, eu posso levantar o mapa do relacionamento e talvez fazer alguma análise que possa orientar essa pessoa. Eu jamais vou dizer o que ela tem que fazer. Jamais. Aliás, para ninguém. Claro. Jamais vou dizer. Uma vez uma cliente me perguntou, você não vai dizer o que eu tenho que fazer? Eu falei, de jeito nenhum. Eu vou te orientar o melhor que eu puder para que você tome a sua decisão. Eu jamais vou dizer o que uma pessoa deve fazer. A responsabilidade da vida dela é dela. Ela tem que tomar a decisão. Eu posso orientar, eu posso dar caminhos, eu posso... eu tive um caso uma vez de uma cliente que queria ir embora do Brasil, e queria, porque queria, e tinha que ser naquele momento. Eu falei, olha, se você quiser ir agora, você pode, a escolha é sua. Mas, assim, olhando os trânsitos, né, do seu mapa, olhando o seu mapa, eu vou dizer assim, astrologicamente, o melhor momento para você ir embora é daqui a 3 anos. Ela falou, ai, não, 3 anos. Eu falei, é o que o seu mapa indica agora, se você quiser ir agora, você vai. Bom, ela não foi, 3 anos depois ela me liga que estava saindo naquele momento, porque ela não conseguiu sair antes, e aquele momento ela estava indo, e aí ela se preparou para ir, porque eu falei, você pensa, vai embora do Brasil, é só fazer a mala e sair? Não, você tem que se preparar, sabe? Tipo assim, fala inglês? Não, não falo, tem que estudar, como é que você vai embora? Vai trabalhar como? Enfim, essas coisas. Tá. É isso. Dá para fazer o mapa dos filhos, sim, a Cíntia está perguntando. Eu faço o mapa de crianças, de adolescentes para os pais. Isso eu faço muito,
no sentido de orientar os pais como lidar com aquela criança, como dar suporte para aquela criança na sua vocação, nos seus talentos. Tipo assim, olha, vamos dizer, o potencial do seu filho está voltado para a arte. Não adianta você, mas eu quero que ele seja engenheiro. Tudo bem, ele pode até estudar engenharia, ser engenheiro, mas pode até ser um ótimo engenheiro, mas a alma dele é uma alma de artista. Tudo bem. Então, a intenção tem crianças que são mais sinestésicas, elas precisam de toque físico. Tem crianças que são mais afetivas, emocionais, você precisa pegar no colo para conversar com ela, porque senão ela não vai entender. Sabe, tem criança que você tem que tocar no braço para ela prestar atenção no que você está falando. Então, essa natureza da criança, né, essa natureza, a gente consegue ver no mapa e orientar os pais de como melhor lidar com aquelas crianças e como dar o apoio para que elas se desenvolvam de uma forma mais adequada para elas. É isso. Então, vou botar mais um pouco de pimentinha aí. Tem coisas como o mapa do Brasil, o mapa da... Também é possível fazer de organizações, de cidades, de estados, de países, ou coisas que o valham? Sim, é possível. Existe uma área da astrologia que se chama astrologia mundial. Essa astrologia aborda países e essa parte mais política, econômica, social de um país. Eu não faço. Eu posso até pegar um mapa e fazer algumas análises, mas não é a minha área. Eu fui para astrologia clínica mesmo, astrologia pessoal, desenvolvimento pessoal. Mas é possível. Por exemplo, eu tenho clientes que, por exemplo, você pode fazer a sinastria com o seu sócio. Eu quero me associar com tal pessoa. Eu quero abrir um negócio com tal pessoa. Dá para fazer. A sinastria também se faz para a sociedade. Porque ali vai mostrar o tipo de produto. Data de lançamento, né? Qual é a melhor data para você lançar um produto, a melhor data para você abrir uma empresa. Dá para fazer, Norton, dá para fazer. Eu até posso fazer, mas não é, de novo, não é a área que eu escolhi para o meu trabalho, mas dá para fazer. Uma coisa que às vezes as pessoas me pedem, e eu também faço, quando é solicitado data para cirurgia, né? A gente pode ver qual é a melhor data para uma cirurgia, apesar do mapa da pessoa. Eu não... peraí, Cíntia, a Lucília quer fazer uma pergunta. Pode falar, Lucília. Precisa abrir o áudio, Lucília. Você já falou da sinastria para relacionamentos, para sociedade, não é? Eu queria que você falasse também do local do aniversário. Aonde é melhor eu passar o aniversário para a revolução daquele ano? Eu já tenho uma ideia, mas eu acho que é uma coisa interessante para você falar. Então, isso se chama Revolução Solar, porque assim, gente, existe o mapa natal, que é o mapa de nascimento, que é o mapa, que é o traçado para a vida da pessoa. Existem os trânsitos, que é o momento atual, quer dizer, eu puxo os trânsitos para ver o céu hoje em relação ao seu mapa. Eu gosto muito de fazer os trânsitos, porque eles dão uma perspectiva, né? A gente consegue, pelos trânsitos, fazer uma linha do tempo, aí para ver para onde vai. Foi através de um trânsito que eu vi que aquela cliente ia poder sair do país depois de 3 anos. E existe a chamada Revolução Solar, que é o mapa do ano a partir do aniversário.
Então, você faz aniversário dia 10 de setembro, todo ano, dia 10 de setembro, ou um pouco antes, um pouco depois, você faz a sua revolução solar para ver o mapa, a experiência daquele ano, desse aniversário desse ano até o seu aniversário do ano que vem. Essa revolução solar, para fazer, você tem que saber aonde a pessoa está no dia do aniversário, porque é como se fosse um nascimento, né? A pessoa vai estar naquele local. O que a Lucília está perguntando, existe um estudo também, existem astrólogos que fazem isso, falam assim, você vai passar o seu aniversário em Paris esse ano, porque lá em Paris é melhor. Eu não faço essa pesquisa de que lugar é o melhor. Normalmente, eu acho isso uma loucura, fazer essa pesquisa. Normalmente, eu pergunto para a pessoa, você está pensando em passar seu aniversário onde? Ela fala, eu não sei se eu vou para Fortaleza ou se eu vou para Paris. Aí eu vou ver os dois mapas, eu vou dizer, olha, para você ir para Fortaleza é melhor do que ir para Paris, ou ir para Paris é melhor do que ir para Fortaleza. O mapa, se você fizer o mapa naquele local, vai estar mais facilitador para você, né? Os aspectos são mais suaves, por exemplo. Então, já que você pode escolher, eu sugiro que você vá para Fortaleza. Ou, se Paris está melhor e você pode ir para Paris, você vai. Agora, ficar... a escolha da pessoa. Sempre vai ser, Lucília, comigo a escolha sempre vai ser da pessoa. Eu vou dar as duas fotografias, vou dizer, olha, na visão astrológica, o Fortaleza é melhor. Agora, se você quer ir para Paris, você vai, não tem nenhum... Cíntia, eu não pesquiso o lugar, porque assim, gente, não dá. Olha, imagina, eu não faço isso, tem astrólogo que faz, eu tenho amigas que falam, o meu astrólogo me mandou ir para a Birmânia, tudo bem, entendeu? É uma loucura isso. Bom, enfim, qual foi a pergunta, Maurício? No mesmo lugar, claro. Você nasceu em São Paulo, você mora em São Paulo, a sua revolução solar, você vai estar em São Paulo, e eu vou fazer a revolução solar partindo do princípio que você está em São Paulo. Tudo bem, aonde você vai estar, né? Porque é como se você tivesse, nesse ano, nascido de novo em São Paulo, né? Assim, gente, esses conhecimentos, né, a gente pode usar de várias formas. Eu não julgo, eu acho que cada astrólogo, por exemplo, a Andréia, que nós estávamos mencionando, ela é excelente para previsão, ela é. Eu não faço previsão. Às vezes um cliente chega para mim e fala assim, eu quero previsão, eu mando para ela. Eu não faço previsão. Eu oriento, eu digo sim, eu indico, eu vou dizer, olha, é por aqui, mas dizer, vai acontecer isso com você, tal, eu não faço isso. Por que eu não faço? Primeiro porque eu aprendi, na minha experiência, e não vem nenhuma crítica a ela nisso, na minha experiência eu aprendi que o mesmo aspecto pode se manifestar de várias formas. Não existe uma única maneira. Por quê? Depende muito da condição de cada um. Condição qualquer que seja, nível de consciência, percepção de vida, como é que ela vai lidar com aquele fato, muda de pessoa para pessoa. A Urano está passando na casa 7, você vai se divorciar. Como é que eu vou dizer isso para uma pessoa? Nada me diz que ela vai se divorciar, me diz que ela precisa rever aspectos da relação. Ela precisa inovar na relação. Ela vai passar por uma mudança na relação. Agora, ela pode passar por uma mudança dentro da própria relação, ou ela pode, de fato, se divorciar. Agora, eu não vou dizer para uma pessoa que ela vai passar por isso. Eu não tenho essa... Eu não ousaria. Eu acho que, por mais que a astrologia te dê visão e te dê abrangência e conhecimento e percepção,
Eu acho sempre que nós acessamos parte da verdade, né? Eu acho que nenhum de nós acessa a verdade total. Isso é só Deus, sei lá, pode chamar como quiser, mas alguém que tenha essa visão do todo, da unicidade. Eu não tenho, eu tenho parte da visão. E eu sou muito... Eu tenho um Saturno de casa 1. Para quem sabe o que isso significa, é muita responsabilidade. Eu tenho que ter muita responsabilidade nas coisas que eu faço. Eu brinco assim, Norton, eu sou aquela pessoa que se eu passar um sinal vermelho, eu vou ser multada. Todo mundo passa o sinal vermelho. Se eu passar, eu vou ser multada. Então, eu sou muito cuidadosa, sabe? Com tudo. Sou muito cuidadosa. Enfim, é isso. Vou ficar me estendendo, mas... Temos uma última pergunta aqui da Cíntia, pedindo para que você comente um pouco sobre nódo, né, nódo norte, nódo sul, e eu sei que é um assunto bastante extenso, mas eu por favor. Posso resumir. No mapa existem, né, dois símbolos que se chamam nódo lunar sul e nódo lunar norte. Isso é dentro da visão da astrologia kármica. Essa palavra eu também tenho muito cuidado com ela, porque karma não tem aquele sentido de pagar, de culpa, nada disso. Vamos tirar esse sentido aqui. Existe uma lei de ação e reação, ponto. O taoísmo fala, né? Você planta jabuticaba, vai nascer jabuticaba. Não dá para você plantar jabuticaba e nascer maçã, não existe, né? Então, vamos ser racionais e não emocionais nessa questão. Nódo lunar sul, aonde ele está, ele mostra uma síntese de experiência que você está trazendo para essa vida, que é já muito forte, que está muito registrado no seu ser. O nódo norte, que é perfeitamente oposto complementar, sempre eles estão 180 graus, o nódo norte, ele mostra o que você veio desenvolver nesta vida para equilibrar essa polaridade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um nódo sul em Gêmeos, que vai mostrar que essa pessoa já traz muito conhecimento, porque Gêmeos é um signo do aprendizado, da curiosidade, da informação. Então, vamos dizer, é uma pessoa que traz muita informação no seu ser, por exemplo. Se ela tem um nódo sul em Gêmeos, o nódo norte vai estar em Sagitário, que é o oposto complementar. O que vai mostrar? Que ela vai ter que, nessa vida, atribuir significados para esse tanto de conhecimento que ela tem, porque Gêmeos é ar. Ar é raso, é superfície, não é pejorativo isso, é ar mesmo, então é raso, ar é espaço, é superfície. Ela vai ter que buscar significados para esse conhecimento, ela vai ter que passar, ela vai ter que ensinar sobre esse monte de informação que ela tem. Ela não pode guardar mais para ela. Então, assim, essa pessoa vai, provavelmente, ao longo da vida, ter que se desenvolver no sentido de expressar esse conjunto de informações que ela trouxe. Para quê? Para equilibrar as polaridades. Eu falei de eixos, um pouco sobre os eixos na gravação, porque eu gosto muito dessa perspectiva dos eixos, porque existe uma outra coisa que a gente não vai falar aqui agora, mas isso não tem nada a ver com astrologia, mas existe uma linguagem que a gente chama, que é essa linguagem atual de cultura de guerra, né, que é uma linguagem que fala de conflito, de competição, de que você tem que ser o melhor que o outro, etc. E existe uma coisa que vem surgindo de anos para cá, que é a chamada cultura de paz, que você fala em colaboração, cooperação, diálogos, mediação, etc. Então, quando a gente fala de opostos, signos opostos, a palavra oposto incita ao conflito, às polaridades, que é o nosso mundo dual. Ou você está aqui, ou você está ali. E aí nós temos essa visão que vem surgindo de uns anos para cá, e que Buda fala do caminho do meio, e que as mediações falam que você tem que dialogar para chegar num acordo, enfim.
Então, eu prefiro abordar como opostos complementares, porque são. Todos os eixos se complementam, todos. Então, é sempre bom, a gente tem o Sol num signo, a gente olhar qual é o signo oposto complementar, porque ele está ali, presente em nós, né? Eu sou taurina, então eu tenho um escorpião dentro de mim. Quem é escorpião tem um touro dentro de si. Isso aparece em algum momento, e quanto mais eu equilibrar, um exemplo bom, só para fechar, para vocês entenderem, é o eixo Peixes Virgem, né? Peixes é mais abstrato, é mais sonhador, é mais espiritualizado, busca esse mundo mais inspirado, vamos dizer assim. E Virgem é mais técnico, é mais pé no chão, é mais pragmático, né? Se complementam. Eu encontro muita gente, muitos piscianos, que trabalham na área financeira. Aí você fala, como é que pode um pisciano ser diretor financeiro de uma empresa? Aí pode, e são ótimos, quando eles estão equilibrados na polaridade virgem, são excelentes, porque eles juntam a técnica com a intuição. Então, isso é o eixo. E assim se aplica aos nodos lunares. Você traz memórias daquele signo do nodo sul e veio desenvolver o que propõe o nodo norte. E as casas onde eles estão são as áreas de atuação onde isso vai acontecer. Tudo bem, Cíntia? Deu para entender? É isso. Norton. Muito bem, gente. A conversa está ótima aqui, mas a gente precisa liberar a Cris para o curso dela. Já estamos aí mais ou menos na marca do tempo. Câncer, isso. Câncer. Capricórnio provê e Câncer nutre. Capricórnio é a meta de vida e Câncer é a raiz. A raiz, Câncer é a raiz da árvore, Capricórnio é onde você quer chegar, é o topo é o alto da sua montanha. Viu? E Câncer é emoção. Se a gente puser isso se a gente puser isso no homem, né, no ser humano, aquela imagem do Leonardo da Vinci, né? Câncer representa o chakra básico e o Capricórnio o coronário. Você tem que fazer a ligação, tá? Você é Capricórnio? Você é Capricórnio? É? Parabéns, viu? Tá vendo? Eu sou de Capricórnio. Eu sou de Capricórnio e nasci dia 1º de janeiro. Pois é. Feliz ano novo para você sempre. Muito bom. Muito bem, gente. Cris, só te agradecer enormemente aí pela disponibilidade. E tem um microfone aberto, gente. Tem microfone. Maurício, fecha o microfone. Opa! Te agradecer aí imensamente pela sua disposição, tanto de gravar o vídeo anteriormente, né, e de nos atender aqui nessa palestra. E gratidão imensa, né? Você está fora de São Paulo, né? Mas você está dando consultas online, é isso? É isso, é isso. E quem quiser ter consulta com você, faz o quê? Pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Meu WhatsApp está no grupo. Se vocês quiserem tanto marcar uma consulta, ou se vocês ainda, se surgir alguma pergunta assim que vocês queiram fazer, podem entrar em contato comigo. E eu estou à disposição. Adoro fazer isso. Adoro fazer isso. É minha área de felicidade hoje, quando eu posso atender as pessoas e colaborar de alguma forma, né? Colaborar de alguma forma. Então, fiquem à vontade. Cristina, obrigada, Norton, pela oportunidade. Cristina é muito humilde, ela não expressou todo o histórico de vida dela, né? O quanto ela já colaborou pelas pessoas. Fica para uma outra vez, né?
mas ela teve... Lucília. Vou dar aqui um spoiler, né? Ela teve um projeto que comungava várias atividades de atendimentos terapêuticos variados, de livraria, de cursos, de acessórios, e foi um projeto muito, muito bonito, foi um ponto de referência aqui em São Paulo, né? Um dia mais tarde eu te convenço a você contar para a gente sobre isso. Não, mas pode falar, eu fui coproprietária da Livraria Arjuna em São Paulo. Não sei se vocês conheceram ou não, a Lucília conheceu, a Lucília fazia parte da equipe de reiki da livraria. Nós tínhamos uma equipe de reikianos voluntária e a Lucília nos enriqueceu com a sua presença. Aliás, eu recomendo a Lucília. A Lucília tem muitos saberes também, viu, gente? Agora vou fazer propaganda dela. Mas é verdade. Então, eu coordenei esse projeto junto com o meu companheiro e foram 15 anos de dedicação. Não era Casas Bahia, mas era dedicação total a você. Foram 15 anos. Nós tínhamos lá uma livraria, né, nessa área, uma equipe de 22 terapeutas e muitos cursos, palestras, atividades culturais, ficava em Pinheiros, em São Paulo, e nós fechamos em 2017. Mudamos para Minas Gerais, meu companheiro faleceu ano passado, e estou em Minas Gerais, aqui em Carmo da Cachoeira, perto de Três Corações. Não é em Figueira, não é no Trigueirinho, que todo mundo pergunta, mas eu estou perto. E eu moro na área rural, a 12 quilômetros da cidade, com um grupo de amigos, e atendo pela internet, sim. Então, se quiserem, estou à disposição. É isso, Norton. Muito bem, Cris. Obrigado. Só aplausos, né? Porque foi um show. Tá bom? Gente. Obrigada, gente. Obrigada. Um prazer. Obrigada. Um prazer estar aqui. Grata pela oportunidade e por vocês estarem aqui hoje me ouvindo. Muito obrigada. Imagina, um grande prazer. Gente, gratidão. Grande prazer aí estar juntos de novo. Um grande abraço a todos. Boa noite. E quando volta a nossa constelação, hein, Norton? Pois é, pergunta para a pandemia, né? Eu estou pronto para constelar. Vamos fazer de pano de novo, a gente bota a burca. Vamos ver, julho, agosto, se continuar a curva descendo, né? Lá. Faça mais de PAC. Né? Vamos lá. Mais de PAC. Isoforme, spray em todo mundo, né? Sim, escova dente, faz bochecho com água oxigenada. Tá certo, é isso aí, gente. Vamos pensando, vamos pensando. Grande abraço a todos aí, boa noite, hein? Boa noite.